Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo dessa semana eu tinha preparado outro assunto, mas dadas as circunstâncias aí, pessoal enviando mensagem no privado, no WhatsApp, marcando em publicação, eu vou dar uma opinião aqui sobre as moedas bifaciais que pipocaram essa semana aí pelos assuntos numismáticos, né? Bom, para quem não conhece, para quem é iniciante, o que são moedas bifaciais? São moedas que têm os dois lados iguais, tanto para reverso quanto para anverso, tanto para era, para o ano ali, né? Quanto para o outro lado, de repente uma moeda do beija-flor, o beija-flor dos dois lados, uma moeda como tem aparecido aí em 2008, com 2008 dos dois lados, ou mesmo a 2017, agora a atual, né? Então são moedas que têm os dois lados iguais, bifaciais, o nome já diz. Acontece que o assunto já é bem conhecido. A gente tem registros desde 2008 de moedas bifaciais. Naquela época, alguém levou nos congressos de São Paulo e de Curitiba, no Paraná, uma moeda dessa. A própria pessoa que chegou com a moeda voltou com a moeda, né? Ninguém mostrou muito interesse. Numa breve análise ali, pegaram discrepâncias no bordo, na peça em si, no peso e inclusive na arte marajoara, né? Respeito quem coleciona anomalias, não é o meu ramo de colecionismo, mas como eu coleciono há 35 anos, esse ano completa 35, eu acho que eu posso dar a minha opinião sobre o que eu tenho visto. Naquela época não sei o que foi feito com aquela 2008, nem com outras que apareceram, mas foram tidos como falsas, como moedas produzidas com o intuito de enganar os colecionadores. Acontece que agora apareceu uma 2017. Também apareceu, acho que outra também desse ano, e parece que também do Beija-Flor. Inclusive, ouvi dizer que tem moeda do Beija-Flor bifacial que foi ou está indo para ser graduada, né? Então, provavelmente a gente vai ter mais casos aparecendo sobre essa peça. Então, ah, acontece que, primeiro de tudo, né, essas peças como que aparecem? Aparecem com pessoas pequenas. Não aparece dentro de sachê, nada. Até então, só aparecem circulando no comércio. Alguém leva para alguém um pouco mais gabaritado, essa pessoa leva para alguém mais alto, acaba chegando nos grandes colecionadores. Acontece que um grande colecionador, tem mais de 35 anos de estrada aí, desde a década de 70, ah, verificou a peça e atestou que é uma peça original. Essa peça ah, acabou indo para NGC, que é uma certificadora, uma graduadora internacional, né? E foi feito todo o trabalho lá e ela retornou, né, graduada e, e tida como uma peça original. Tendo em vista as informações, né, o Bentes, que é um dos principais catálogos, o Bentes está aí já. Ele acha que o Bentes começou em 2000 e. Oh meu Deus, eu sou ruim de data, mas o Bentes já tem de 18 a 20 anos no mercado, tá? E então, tendo em vista os fatos, o catálogo Bentes informou que enquanto não tivesse maiores informações, ele não iria incluir as peças bifaciais no catálogo atual, né, que viria. Na sequência, né, foi solicitada à CNB, a Casa da Moeda do Brasil,
que desse uma posição sobre a situação. A Casa da Moeda não tem muita. Ela não é muito conhecida por ficar soltando notas sobre os assuntos internos. Tem que ser solicitado, tem que ser um assunto importante para ela se posicionar. Lembrando que a CNB ela tem 328 anos de história. Estamos falando de uma empresa, né, nacional, fundada em 1694 por Dom Pedro II, segundo de Portugal, tá, gente? Não o Dom Pedro nosso aqui. Então, é uma empresa com 3 séculos, né, e pouco. Então, é uma empresa muito respeitada. Ela não, ela trabalha com a parte de gráfica, com a parte de metalurgia, obviamente, a parte de segurança e tecnologia da informação. Então, eles estão constantemente melhorando a qualidade tanto dos produtos, dos materiais, para que problemas assim internos e possíveis falsificações não ocorram. Então, a, a Casa da Moeda se pronunciou, né, nas pessoas do engenheiro mecânico, né, Fernando Dias Moreira, e também do superintendente, que é o Erinaldo Lira de Brito Júnior. Então, eles deram essa nota oficial dizendo que não produziram, né, nem para circulação, nem a título de teste, ou mesmo ensaios, não produziram peças bifaciais dentro da unidade da Casa da Moeda. Então, isso aí acabou contestando aqui as pessoas aqui do Brasil que assinaram, né, como uma peça original. A própria certificadora internacional, a NGC, que é uma empresa que tem 35 anos também de mercado, de mercado, comete erros? Sim. A Casa da Moeda já cometeu erros? Sim. A Grandes numismatas já erraram? Já, né? Pessoas menores também já. Eu mesmo já avaliei peças que no final das contas eu fui ver que era uma peça diferente da opinião que eu tinha expressado ali. E só que é o seguinte, eu vi essa moeda 2017 bifacial? Não. Eu avaliei? Não. Se eu fosse avaliar, eu ia olhar pelo menos de início 15 itens. Se eu tivesse uma autorização de testar a moeda até o fim, até inutilizar ela, eu teria mais uns 5 itens para observar. Mas eu não posso opinar do que eu não avaliei. O que temos são algumas peças, uma aqui e outra colar circulando. E principalmente agora essa, atestada por grandes colecionadores aqui, né? Um grande colecionador brasileiro e também uma empresa internacional. Tivemos a posição oficial da Casa da Moeda e a Casa da Moeda existe visitas monitoradas, as pessoas podem marcar e ir lá conhecer. O que você não pode é ficar muito fotografando. Você pode fotografar o maquinário ali de longe, você não pode fotografar partes chaves do processo de cunhagem. Você não pode ficar fotografando virola, cunhos matrizes, cunho de alta e de baixa, né? Esse tipo de maquinário eles não permitem, né? Até porque isso é tido como segurança nacional. Se começar a circular vídeos e como é exatamente o processo de cunhagem na hora da batida, como a gente fala, isso a gente abre um leque para possíveis pessoas mal intencionadas que vão tentar produzir alguma coisa.
Falsificações nas moedas brasileiras não é de hoje. A gente tem 2.000 réis do terceiro sistema falso, a gente tem 2.000 réis, as primeiras ali da República, falsas, a gente tem Santos Dumont, Mocinha, moedas de aço inox, né? Tidas com maior valor. Então a gente tem muitos casos de falsificações. Esse caso é diferente. Tem gente que não entende e fala, mas não tem como bater ali duas vezes? Não, não tem como criar uma bifacial que não seja algo intencional, ou pelo menos controlado, se fosse um ensaio, alguma coisa que, segundo a Casa da Moeda, não ocorreu. Mas não pode ter tido lá dentro alguma coisa, alguém? Até pode. A gente tem que levar em consideração, pessoal, o erro no processo humano e o erro no processo mecânico. No processo mecânico não há como. Até existe aí, de 2005, 2008 em diante, não sou péssimo com datas, ah, dizem que melhoraram a segurança, né? Os cunhos matrizes não ficam mais de bobeira como era antigamente, é tudo guardado. O próprio encaixe de cunho de alta e de baixa, eles são diferentes, ele não dá encaixe. Então não teria como usar dois cunhos matrizes de baixa ou de alta no maquinário, porque não daria o encaixe, até onde eu ouvi falar. E então seria no processo correto e natural seria impossível. Não sei se alguma alteração mecânica, eu acho que existe a possibilidade, sim. É quase como você comprar um óculos e colocar uma perna do lado direito, a outra perna direita também do lado esquerdo, ou comprar dois retrovisores de um Fusca e tentar colocar os dois do lado direito e do lado esquerdo. Um não vai encaixar, mas se você fizer uma gambiarra, talvez consiga. Eu não estava lá. O que eu sei é que é uma empresa séria. O pessoal que trabalha lá, tudo monitorado por câmera. Existe um controle de qualidade muito grande. As pessoas às vezes pensam que é um negócio. É uma empresa, né? Uma metalúrgica de alto nível, né? Maquinário de última geração, um baita de um maquinário bom, maquinário Schuller, muito do nosso material se assemelha ao maquinário americano, né? Então existe um controle de qualidade. Um erro desse, para acontecer, ele tem que ter alguma interferência humana. Então, eu não sei. Não depende de uma pessoa só. É quase como um acidente de avião, pessoal. Um acidente de avião não acontece por um item. É uma soma de vários fatores que desencadeiam aquele problema. Então, no processo natural de produção, não tem como ocorrer. Tem que ser feito um chuncho, vamos dizer assim. Agora, e o processo humano? Né? Quatro, cinco pessoas ali meio que, né, reunidos ali para maldade, né, tiveram acesso aos cunhos, deram um jeito de encaixar e não anotaram nada, não registraram nada. O problema é que existe um checklist. Não é assim, vamos fazer uma moeda. Não é como uma padaria que hoje você assou pão de queijo, amanhã você vai e vai fazer pãozinho francês, só muda o forno e a temperatura. A produção de uma peça, ela é, primeiro ela é testada, a exaustão, tudo anotado, tudo registrado, tudo arquivado, na hora que vai começar também. Então não tem como um erro no maquinário, né? Até os cunhos matrizes são marcados, né, para futuras pesquisas, quando acontece alguma coisa semelhante a isso. O problema é que a gente tem uma peça com uma alta qualidade, que não se parece uma falsificação, pessoas grandes que avaliaram, e eu tenho informação de pessoas muito grandes que olharam e não conseguiram identificar erros.
meio que assim, a grosso modo, né? Não pegaram erro. Nós temos a NGC, que atesta a veracidade da peça. Nós temos pessoas aqui no Brasil que atestam a veracidade dessa 2017. 2017 ou acho que a do Beija-Flor existe também. Então, os erros não é uma novidade de agora. Um dos motivos da primeira família do real sair de circulação era o excesso de falsificações de fundo de quintal. Um maquinário que não é tão caro de ser criado, né? As pessoas no interior de São Paulo mesmo estouraram 2, 3 vezes, que eu tenho notícia, fundos de quintais aí produzindo 50 centavos. Inclusive, quando eu vejo para avaliação uma 50 centavos, que ela tem ali um erro no seu alinhamento, né? Uma discrepância no alinhamento, um reverso horizontal invertido, primeira coisa que eu olho se não é desse lote falso que foi produzido em grande quantidade. E então, com as moedas novas, o pessoal critica muito, mas as nossas cédulas, as nossas moedas têm uma alta qualidade, são tidas como uma das mais seguras e mais automaticamente mais difíceis de serem produzidas. Mas é impossível? Não. Ah, Dan, mas essa moeda aqui, o peso dela bate, o diâmetro bate, o disco, o teste de material. Gente, eles estão vendendo disco liso em tudo que é grupo. Tem disco liso de R$ 1 aí, a torta é direito. Qualquer garoto de 12 anos consegue acesso a essas peças. Para onde vai essas peças depois? Aí você já tem o disco liso original. Isso aí já mata 40% do processo. A única coisa que você vai ter é que criar um belo de um cunho, né? Ter acesso ou uma cópia sobre uma peça, né? Respeitar tudo a altura, relevo, a própria arte marajoara que tem ali, todas as informações contidas na peça, né? Acontece que ela tem sido bem vista aí pela certificadora, por pessoas aqui do Brasil. Então, o que eu penso é o seguinte: o catálogo Bentes ele já deixou claro que não vai incluir, né, na sua próxima publicação, né? Lembrando que o Bentes tem aí, né, o pessoal lá do Rodrigo, eles têm mais de 18 anos no mercado. Eles são referências tanto no Brasil quanto na Europa, Portugal, Itália, França, talvez. Portugal e Itália eu sei que são. Então, não é um catálogo comum. Ah, mas eles não cometem erros? Sim, existe algumas discrepâncias aí, alguma coisa, mas a numismática é ciência, pessoal. A gente está aqui não para criticar. Eu mesmo tenho amigos, conhecidos, colegas que estão defendendo com unhas e dentes que as peças são originais. E eu tenho amigos, conhecidos ou colegas que estão defendendo o oposto, que são falsas, que são réplicas. O que vocês precisam entender é que isso ainda é uma coisa atual. Vai ter desmembramentos. Eu até espero que quem tem essa peça graduada envie para outra certificadora. Temos aí PCGR, tem uma na Alemanha também aí, boa. Manda, vamos ouvir segundas opiniões, terceiras opiniões. Não vamos ficar, né? O que a gente não pode ficar é com achismo, com briga, com ai, vamos bloquear, vamos não sei o quê, sabe? A gente segue aprendendo todo dia, né? Talvez, se a gente souber lidar com essa situação e chegar num consenso, as próximas gerações que vêm aí, um dia vão pegar simplesmente um catálogo informativo e vai estar lá o que realmente são essas peças. Se são oriundas aí de um chuncho, né, de dentro da Casa da Moeda, se é uma bela de uma falsificação. O próprio Balsemão, em 2006, 2007, tem um registro dele que ele comenta. Ele fala: é assustadora a qualidade das falsificações atuais. Não aquelas falsificações que a gente está cansado de ver.
Não aqueles coletinhos que tem cara de chinês. Por falar em chinês, a... quando a gente ia comprar um eletrônico, há uns anos atrás, quando a gente falava que a marca era japonesa, era tida como produto de qualidade. Uma câmera fotográfica, um rádio, falava que era Sony, Hitachi, Toshiba, era de boa qualidade. Enquanto se a gente fosse comprar um fone de ouvido e ele fosse chinês, a gente falava não vai durar nada. Lembra das motos que entraram aqui no Brasil? Até então a gente só tinha Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha, todas marcas japonesas, de boa qualidade. Entrou aquele entulho de motos chinesas, carros, produtos. Acontece que naquele período o Japão era a segunda maior potência, o segundo maior PIB, né? Hoje em dia, quem é a segunda maior potência? Quem é o segundo maior PIB? Quem tem know-how hoje em dia para criar com baixo custo réplicas praticamente perfeitas, né? Existe um caso aí de uma peça que o único jeito que descobriram que era uma peça falsa foi em um último dos testes, que era simplesmente inutilizar a peça. Eles tiveram que cortar a peça para conseguir ver que realmente se tratava de uma falsificação, já tendo excluído tudo que poderiam pegar ali de um possível erro, a moeda batia tudo. Então, isso em 2007, vocês imaginam agora, a gente está falando de 15 anos depois, né? A tecnologia muda, e não é impossível, né? Isso que a gente tem que entender, não é impossível nem no Brasil ser produzido e não é impossível no exterior, principalmente países como a China, que a gente sabe que pipocam falsificações aí que com o passar dos anos está ficando um pouco mais difícil. As anomalias, elas respeitam também os três pilares ali da numismática, né? Que é o material, o estado de conservação e a quantidade produzida. Por que é interessante tanto uma bifacial? Porque tem poucas. Se são poucas, se são menos de 30, são raras. Se são raras, os valores são lá em cima. Quanto o valor não tem um valor fixado. O que é raro não obedece catálogo. Então, a mesma bifacial ela pode valer 3, 8, 15, 18, como a gente chegou a ver por aí. Não vou nem entrar no mérito se valem tudo isso ou não. Eu estou dizendo que moedas raras têm valor alto, né? E então, um motivo de se criar réplicas, ninguém vai criar réplica de moeda de 10 centavos comum. Tem que ter um agravante para que faça com que o valor atinja esses valores aí exorbitante, né? Eu acredito que, ah, como a numismática é uma ciência, não adianta a gente bater boca, né? Desfazer amizade. Isso aí é como eu comentei lá no futuro, a garotada iniciante vai simplesmente pegar isso como uma passagem, né, que tivemos, como tanto outros casos, e vão estar bem informados. Então, cabe às partes, tanto as que defendem quanto as que condenam essas peças se defenderem, né? Ah, mas o que pode ser feito? Pode ser mandado para outras certificadoras, pode ser enviado para algumas pessoas que têm capacidade técnica de avaliar também isso daí, né? Isso serve de lição também para todos nós, para quem a gente que já tem mais tempo, para quem está iniciando, né? Que tem que tomar cuidado. Toda peça você tem que olhar com atenção. Esse é um caso, né, isolado, é uma bifacial, é uma coisa que a gente não vê sempre, né? Mas nós temos a nota oficial, né, que se posicionou, a Casa da Moeda, que esse erro não saiu de lá de dentro. Então,
Agora cabe às partes, né? A gente vai ver aí o desenrolar ainda legal, legal no sentido de todo mundo vai poder apreciar isso e aprender, e na parte legal mesmo, jurídica, que quem achar que está sendo lesado, prejudicado, né, se defenda, né, e quem tem dado esses laudos também que ateste, né, que o porquê que o fez. Todo mundo que avaliou, todo mundo que olhou tem capacidade para isso. Não foi nenhum garoto, a gente não parou em nenhuma estação de trem e mostrou para alguém. A gente tem uma das maiores empresas certificadoras que erra, tem erros, já dei exemplos aí, tem outros. Tem é, a própria série do descobrimento aí mostrando que era para ser 16 raios e anotaram errado, fizeram um erro de anotação. Moeda italiana, temos uma Morgan que foi classificada como Eagle ou uma Eagle como Morgan, que são tipos de moedas americanas, né? Erraram ali, é quase como em vez de avaliar a moeda de escrever R$ 1, escreveu 1.000 réis, é uns negócios assim meio, né? Então, toda empresa tem falha, qualquer uma. A Casa da Moeda tem? Acredito que tenha sim. Quando a gente mexe com o fator humano, e ainda mais vários humanos, talvez mal intencionados, existe a capacidade de se criar um produto lá dentro. Eu não sei o tempo hábil que eles têm, eu não sei quantas pessoas têm que ser envolvidas para isso que aconteça, né? Mas eu sei que também, sem tanta qualidade, mas com bastante tempo livre, no fundo de quintal pode ser criado coisas com boa qualidade. Esse é o problema. E a gente não quer esses tipos de peça. O por pior que pode acontecer é manter tudo isso, né? Ficar certo que são réplicas e quem as tem um dia vai vender como falsas de época. Não vão alcançar aqueles valores exorbitantes, mas vão ter valores como existem as nossas falsas de épocas aí de praticamente todos os períodos, né, brasileiros. Então, o importante é a gente ter as informações, buscar as informações, ser educados com quem, tanto com quem defende como com quem condena. A verdade é que ainda vai dar pano para manga isso, né? Isso aí tá só começando. Então, vamos aguardar, vamos escutar sempre os dois lados, vamos procurar colher as informações e não ficar no achismo. Ah, eu acho que. Pode ver que eu nem me prontifiquei, eu nem me posicionei, porque enquanto eu não tenho certeza, eu não falo, né? A própria numismática é uma ciência que ela não consegue ser exata. Aparece um saco de moeda enterrado, muda catálogo. Ah, mas e o Bentes não erra? Erra, deve errar. Ah, mas a Casa da Moeda não erra? Claro que erra. Eu acho que quando a gente lida com certos assuntos de classificação, de tudo isso, existe a possibilidade de erro. Então, o que a gente tem que fazer é escutar as partes, né? Deixa para o pessoal que tem capacidade de avaliar isso aí, avaliar. Então, a gente tem uma certificadora que diz que a peça é boa. Temos pessoas no Brasil, né? Inclusive extraoficialmente, pessoas grandes que avaliaram, olharam e acham que a peça é boa. Nós temos a Casa da Moeda, que condena e diz que de lá não saiu. E temos o catálogo Bentes, que diz que não vai incluir essas peças no próximo catálogo. Não sei a opinião de outros grandes catálogos, né? Não sei a opinião do Maurício, do Catálogo Amigo, nem do Vieira. Sei que o Vieira já vendeu ou colocou à venda, acho que uma bimetálica do bimetálica, uma bifacial do Beija-Flor, né? Não tenho bem certeza, é ruim falar as coisas sem certeza, mas parece que eu já vi num site uma vez.
ou num leilão. Não sei se existe algum outro leilão Vieira que não seja do Vieira do catálogo, né? Então, o importante é ouvir as opiniões, escutar os lados, tentar entender até onde isso pode acontecer, até onde não pode acontecer, né? E aprender com isso. Afinal de contas, não adianta só eu estudar aqui ou só você estudar aí. É a gente junto que consegue melhorar a qualidade da nossa numismática brasileira. Talvez uma nota, né, da própria SNB, que está aí prestes a comemorar o centenário, né? Acredito que agora é 2024, se eu não me engano. Sou ruim de data. 2024 acho que é o centenário. E então eu acredito que ela tenha algo também para dizer e acredito que ela vá se pronunciar, tá ok? Dúvidas, deixe os comentários aí, tá ok? Perguntas, deixem nos comentários, tá ok? Quem puder seguir o canal aí, estamos à disposição. E lembrando que sozinho a gente não. Na numismática a gente não é ninguém. É necessário escutar todos os lados. Tenho amigos que estão defendendo, tenho amigos que estão condenando. Não vi a peça, não peguei em mãos, não tive oportunidade de avaliar, mas se eu fizesse, eu ia poder falar com certeza a minha opinião. Por enquanto, eu só escuto e aguardo e vou colhendo as informações. Um grande abraço a todos.